Bem-vindo ao SapatoCast, podcast que nasce do universo do calçado, mas que também quer caminhar além dele. Vamos falar de negócios, pessoas, comportamento e tudo aquilo que nos faz refletir e evoluir. Aqui temos um propósito claro: provocar insights que gerem crescimento, ajudar você a desenvolver carreira, relações e um mindset. Hoje vamos falar sobre coragem de ser imperfeito no mundo corporativo e de desaprender para reaprender. Você tem coragem de admitir que é imperfeito no trabalho? Aceita suas falhas? Está pronto para desaprender? Soltar o que funcionou ontem para conquistar o sucesso de amanhã? Ao meu lado, o professor Paléu, um estudioso sobre comportamento humano e liderança. E eu, Paulo Santana, hoje consultor e com muitas experiências dirigindo grandes empresas, juntos convidamos a caminhar conosco sem pressa, com profundidade e com humanidade. Então, Paléu, nesse nosso episódio, que é um episódio complexo, eu acredito, né? Primeiro eu queria salientar que é nosso primeiro videocast, SapatoCast, por la primeira vez em vídeo, e agora todos os futuros episódios serão em vídeos. Realmente foi uma solicitação muito dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, e estamos muito felizes com os comentários que estamos recebendo. Então, a partir de agora, será em vídeo. E a cores. E começando esse nosso assunto, que é coragem de ser imperfeito no mundo corporativo e desaprender para reaprender, é um assunto bem amplo, bem complexo. Nós, inclusive, aqui antes de começar, já estávamos discutindo algumas coisas, debatendo. Mas, Paléu, então, me diz, Paléu, como desaprender no mundo de hoje, principalmente uma pessoa como eu, que já tenho 30, 40 anos de experiência, como eu tenho, o que eu tenho que fazer para desaprender para reaprender? Acho que a primeira reflexão que a gente deve fazer é questionar o porquê desaprender. Porque a gente tem uma trajetória na nossa vida, né, de experiências, de conhecimentos, capacitações, e que a gente não quer jogar fora isso, né, e não deve jogar fora. A grande questão, eu acho que aí está inserida dentro da tua pergunta, será que tudo aquilo que a gente sabe ou pensa que sabe será suficiente para promover as mudanças que a gente deseja, quer seja no ambiente empresarial, quer seja no convívio pessoal? Mas tu falou que a gente deseja. Eu acho que um dos pontos principais é isso. Digamos, eu sei que tenho que mudar, eu sei que tenho que evoluir, eu sei que tenho que desaprender, sabe? Mas demanda de um esforço, demanda de buscar isto. Eu acho que é o seguinte, assim, ó, quando a gente fala desaprender, para a gente dá a impressão que a gente está anulando tudo isso, esse repositório de conhecimento que a gente construiu ao longo da nossa caminhada. Não é esse o aspecto. O aspecto é que esse repositório, ele não é o suficiente para entendermos as transformações que estão ocorrendo hoje no mundo ao nosso entorno. Então, nós temos que capturar novas informações e, partindo daquela máxima que um copo cheio se torna difícil, né, agregar mais água nele, nós temos que esvaziá-lo um pouco para poder suprir novas informações, novos insights. Mais claro para mim quando tu fala isso, porque realmente, então, a minha ambição de conhecer, de estar aberto às novas aprendizagens, porque é necessário, eu sinto que todos nós queremos que para isso, isso automaticamente me faz desaprender velhos conceitos, porque no momento que eu estou aprendendo novos conceitos, eu estou inclusive questionando conceitos que eu teria, mas eu tenho que estar aberto. É verdade, Thomas Kuhn já falava isso, né? A quebra de paradigma, ou seja, aquelas verdades que eram validadas para situações anteriores já não são mais validadas para novos problemas que estão surgindo aí ao nosso entorno. O mundo está muito dinâmico, né? As mudanças são muito velozes e profundas. Então, muitos daqueles conhecimentos já não encontram espaços para dar as respostas às perguntas que a gente está fazendo.
Por isso, uma das formas que eu uso para mim me manter atualizado e me reciclando, claro que a leitura sempre é muito importante, Ótimo. mas conviver com diferentes gerações, sabe? Conviver com pessoas jovens, não só com jovens, mas jovens, mais velhas, mas tu ter a oportunidade de conviver digamos, com Geracional. multigeracional, te dá a possibilidade. Múltiplas gerações. Múltiplas gerações. Inclusive, hoje nas empresas, tu sabe que hoje as empresas estão tendo 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Sim. Isso é um desafio para qualquer Sim. corporação. Sim. E é um desafio para nós também, como executivos, como coaching ou como consultores. Não, é perfeito. E através de olhares distintos, né, a gente consegue ter insights, inclusive algo que é fundamental dentro das organizações, que é a inovação, a partir da criatividade. Provavelmente, aqueles que estão arregados àqueles conhecimentos antigos vão ter muita dificuldade de terem lampejos, insights que venham a produzir novas soluções e explorar novas oportunidades. Então, a gente precisa municiar com novas ideias, novas vivências e a questão multigeracional, a meninada, os adolescentes ou jovens adolescentes em torno de 30 anos, com as suas respectivas experiências, podem nos dar insumo bastante significativo para a gente poder ter novas ideias. As novas ideias surgem justamente do contraditório, exatamente daquilo que é o contrário do que eu imaginava, e aí eu vou pensar sobre isso e vou, quem sabe, construir algo novo. Sabe que eu escutei, tá? Que existem empresas, tá? Claro, empresas extremamente evoluídas já, Sim. que têm separado por gerações. Está errado. Calma, está errado, deixa eu terminar. E que cada geração, tá? Ele explora o potencial desta geração. E esta geração, explora. E depois ela faz que essas gerações discutam em ambientes apropriados realmente as diferenças de pensamento. Sim. Mas eles consideram que, devido a cada geração, tem uma característica muito específica, que eu vou pesquisar para te trazer, tá? Sim. Vou pesquisar. Mas que também eles colocam, digamos, entre elas, a discussão. Sim. O convívio é o elemento de troca mais efetivo. E aí vem toda a questão do equilíbrio emocional e um tema que tu gosta sempre de me provocar, que é a questão do ego. Sim. Aí sim encontra o ego daqueles que são sêniores e que acreditam seres os detentores da sabedoria e ficam refratários aos novos insights da juventude. Mas eles têm que aprender a conviver, porque a juventude também carece de certas experiências que muitas vezes falta para dar base a essas ideias que são muitas vezes, né, excessivamente criativas e que não são para o momento atual, muitas vezes. Vou né? até dizer uma coisa polêmica aqui, mas eu acho que as grandes ideias revolucionárias geralmente vêm quando se é mais jovem, porque Sim. não se tem medo, não se tem preocupação, Sim. simplesmente se corre risco, não tem nada a perder. Exatamente. E aí são quando acontece. Agora, Léo, e nas corporações, quando para lidar com diferentes gerações, e digo principalmente as gerações mais jovens, um líder, tá? Ele tem que, pelo que eu entendo, ele também tem que demonstrar alguma vulnerabilidade, ou seja, ele também tem que ser mais próximo ele não tem mais é muito mais difícil para um líder conquistar essas gerações se ele é, digamos, determinante, autoritário. Sim. Eu acho que é muito mais difícil. Então, não ser autoritário, tu tem que demonstrar uma certa vulnerabilidade, uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade. Perfeito. Tá? E como fazer isso? Como ensinar isso aos líderes de hoje? Ele se sente ameaçado e muitas vezes a pessoa ameaçada, ela se distancia a partir do poder que ela detém, então da autoridade que ela possui, e faz uso disso para poder criar essa distância e se sentir protegido.
Então, a grande maioria dos líderes, e cada vez mais eles estão se dando conta disso, o desenvolvimento daquilo que a gente denomina hoje de maturidade emocional ou inteligência emocional, né? O Goleman, né, que escreveu o livro Inteligência Emocional em 92 e se tornou um best-seller, isso faz com que esses líderes tenham um jogo de cintura maior, podendo compartilhar Ou seja, a tem que sua renunciar. trajetória. Na verdade, tu tem que renunciar ao controle total. Não renunciar ao controle total, mas dar espaço para que novas ideias possam ser consideradas sem que ele se sinta vulnerável a isso, sem que ele perca o reconhecimento do cargo em que ele está representando. Então, a juventude quer esse espaço, a juventude quer a possibilidade da sua opinião. Uma das coisas mais interessantes que a psicanálise comportamental vem descobrindo ou vem explorando é que quanto maior é o espaço que a gente proporciona à juventude, às pessoas, em termos de contribuição, mais elas se sentem pertencidas àquele ambiente. Então, a psicologia social explora muito isso, né? O porquê que muitas vezes a juventude ela é muito leviana, entre aspas, né, diante das suas responsabilidades e da permanência em ambientes organizacionais. Por isso que porque elas não têm os espaços, elas não se sentem pertencidas. Por isso que, digamos, a liderança moderna de hoje não é aquele que entrega todas as respostas, mas sim aquele que propicia um ambiente onde todas as perguntas venham e sugerências para buscar a melhor resposta. Perfeito. Isso é diferente, né? Não, perfeito, perfeito. Cada vez se torna mais difícil tu ter uma decisão efetiva, assertiva, plena, diante de um mundo com inúmeras possibilidades, inúmeras alternativas. Tu não consegue esgotar, porque o processo decisório é buscar aquela alternativa que mais se aproxima de algo que poderia vir a atender às respostas que a gente está buscando. Mas ela não é única. Tem múltiplas alternativas. No momento que a gente entende, o líder entende isso, ele vai poder contemplar opiniões divergentes deles, mas que fazem sentido e têm significado para aquilo que ele está tentando explorar. Voltando à nossa discussão offline aqui antes de começar, que eu te falei, volto a insistir, e realmente, na minha opinião, o ego é um grande limitador da evolução de líderes hoje. Hoje se trabalha muito e está muito em voga o ego, né? O ego e a sombra, né? Porque o que é o ego, né? O ego é aquela representação freudiana que faz a contemporização entre aquilo que é as nossas raízes primitivas, que é o id, que está lá dentro, que é aquela nossa vontade de fazer tudo que vem na cabeça, mas está reprimida por aquilo que é denominado de superego, né? Que é as regras de convivência, né? É as normas estabelecidas. E o ego é aquele elemento que tenta buscar o melhor equilíbrio entre esses dois elementos. Ora, é por isso que às vezes se confunde, porque para mim o ego é um dos principais motivadores. Quem tem um ego aprimorado, ele busca ser, digamos, ter destaque, ser solutivo, ele quer, na sociedade, ele quer ter destaque na sociedade pelo seu ego. E ao mesmo tempo, quando ele tem um ego aflorado demasiado, um superego, também, às vezes, o freia de se desenvolver, de desaprender e reaprender. Esse é o meu ponto de vista. O que a gente muitas vezes se observa é um conflito de ego, né? Exato. O ego que eu imagino... Espero que nós não estejamos tendo um conflito de egos, né? Não. É um ego que eu imagino, aquilo que como eu me vejo, que é o ego imaginário,
o ideal de ego, que seria aquele que eu gostaria de vir a ser, eu olho no espelho e digo, puta, eu gostaria de ser assim, e na verdade eu não sou. E o ego ideal, aquele que os outros esperam que eu venha a ser. A gente chama isso, e esse é o pior de todos, né? Que tem uma denominação em psicanálise que a gente chama de ansiedade de referência, que é tentar agradar a todos, né? Custe o que custar. Mas e esse é o líder falso, é o líder bonzinho, é o líder que passa a mão. Mas, Paléu, isso leva tanto tempo só para uma pessoa agradar. aprender, e leva tanto tempo para aprender, que não agradar a todos te traz muito mais paz e tranquilidade para se te desenvolver, para o espiritual. Isso leva tempo. E eu vou te dar uma palavra isso não aí, é tão simples. Além da paz e da serenidade, traz algo muito mais relevante, que é a admiração. Porque a pessoa confia em você. E as relações pessoais têm como um conector, né, primário dessas relações, que é a confiança, né, que vem da palavra confidere, acreditar plenamente. Isso a gente pode ter mais discussão. Nós estamos agora explorando o teu lado filosófico, Sim. o teu conhecimento, porque realmente, se nós pensarmos que sobre ego, sobre realmente a pessoa entender que quando ela passa de querer agradar a todos, ela vai ter uma vida muito mais tranquila e em paz. Sim, quando mais ela, autêntica. Né? Mais autêntica e mais ainda, né? É. Porque uma das coisas que mais deixa as pessoas infelizes é a tal de comparação. Me comparo com esse, me comparo com aquele. E sempre vai ter alguém que tu vai te comparar, que vai te trazer alguma sensação de inferioridade ou de infelicidade. Sim. Como lidar com isso? Como lidar com isso? É porque a gente, de repente, pode olhar de outra forma. Em vez de olhar para aquele a qual eu admiro, me sentir apequenado diante dele, eu posso, a partir do olhar ao outro, sentir-me estimulado a crescer para me tornar alguém, quem sabe, tão bom quanto, ou até mais, do que esse outro. Então, é uma outra visão. Não me apequenar e achar que, pela minha autoestima, né, eu sou inferior. Não, eu tenho a minha trajetória, eu tenho que buscar o meu caminho, porque, de repente, aquele camarada, a qual eu admiro, chegou onde chegou por um outro caminho, pela sua experiência de vida, seu conhecimento, e eu posso me tornar também uma pessoa referencial, não por essa via, mas uma via que converse melhor comigo. Não era pauta, né? Mas a verdade, assim, para quem nos acompanha e já nos escuta, esse podcast justamente é fruto de 20 anos tomando café e tendo esse tipo de conversa, de discussão, e a gente está compartilhando mais com vocês, mais à vontade, mais abertamente, sabe? Apesar que a gente quer trazer muitos insights profissionais de trabalho, mas hoje estamos indo para um viés mais psicológico, mais humano. Mais humano. Que, aliás, humano, exatamente. Então, Paléu, a minha pergunta para ti é realmente, tá? Como um ser humano, tá, pode trazer para uma corporação, para o trabalho, todo esse aspecto de humanização para que colabore com o seu desenvolvimento? Olha, primeiro, estar aberto às suas fragilidades. A gente é um ser frágil, inacabado. Quando a gente começa a entender isso, a gente sabe que tem uma caminhada a ser percorrida e que, quem sabe, o fim dela nunca vai ser alcançado. Ainda bem, porque isso nos estimula, independentemente da idade que tenhamos, de buscar sempre informações, conhecimento, compartilhamento. Então, na medida em que você se posiciona desta forma, você chama atenção e você pode ter uma contribuição efetiva, quer seja no ambiente profissional, quer seja no ambiente pessoal. Então, acredito eu que muito das resistências que a gente encontra na vida se deve única e exclusivamente à nossa forma de pensar
e de agir, que a gente se distancia dos outros, não é os outros que se distanciam de nós. Em virtude disso, que tu muito bem colocasse, da questão do ego e de conflito. Como eu falei para ti, existe nos conflitos de ego 3 imagens, né? Como eu me vejo, como os outros me veem e como eu gostaria de vir a ser. Quanto mais distante essas imagens estiverem entre si, mais eu sofro, mais eu sofro, mais eu me perco, mais eu não encontro a minha identidade e mais eu me distancio das pessoas. Então, a ideia é que nós possamos ter a compreensão de que, efetivamente, a nossa formação, não é, psicológica se deve muito a um amadurecimento e a uma aceitação daquilo que a gente ainda não é, mas quem sabe está no caminho de vir a encontrar. A nossa pauta de hoje foi totalmente transformada e readaptada. Mudamos bastante a nossa pauta de hoje, certo? Acho que as câmeras que estão nos deixando mais à vontade. Sem dúvida. Certo? Está deixando com o ego inflamado. Exatamente. Então, controlando nosso ego, Paléu. Então, Paléu, depois de tudo isso aí, dessas análises todas, sabe que eu colaboro muito contigo, acho que tu colabora muito comigo, e eu creio que colaboro contigo também. É realmente quando a gente precisa de um apoio para melhorar a autoestima. Sim. Certo? Perfeito. Quando eu sei que tu sabe que eu sei, mas aqui tem aqueles momentos que a gente fica vacilando e fica na dúvida, né? E tu me ajudou muito. Então, como fazer isso? Como realmente, sabe? Quando tá aquele momento que tu não está tão motivado, aquele momento que tu está com dúvidas, aquele momento que tu está com incertezas, como realmente buscar, aonde buscar energia, onde buscar conhecimento para realmente tu recuperar a tua energia, teu foco? Muito boa a tua pergunta, assim. Eu acho que todos nós passamos por isso em determinados momentos da nossa vida. A juventude, a gente vê isso muito presente, né, na meninada. E uma das questões que ajuda muito a gente deixar de gravitar e se sentir fragilizado é quando a gente identifica um propósito na nossa vida, né? Algo que a gente busque alcançar, né? O propósito vem da palavra proponere, por adiante, por adiante. Então, a gente precisa ter algo à nossa frente para que nós possamos, na nossa caminhada, quando a gente se desvia dela, que é comum. Todos que estão nos ouvindo e nos vendo, todos passam por isso. Percebam que é comum a gente se sentir perdido em diferentes momentos da nossa vida. Isso é ser humano. Isso é ser humano. Isso não é nenhuma patologia que pode estar atormentando a mente e o sentimento de alguém, né? E sabe, olha, tu falou uma coisa que eu vou dizer assim, eu quando trabalho como coach de equipes e com colaboradores, uma das coisas, uma das teses, uma das que eu mais falo para eles, tá? Digamos, quando a gente está com alguma incerteza, alguma dúvida profissional, principalmente, que é uma coisa que é muito latente, que acontece muito com os jovens, eu digo, para te ter energia, inclusive, ou de permanecer onde está, ou de mudar para outro trabalho, ou de buscar alguma solução, é tu ter um objetivo pessoal. Sim. O objetivo pessoal, o teu propósito, te traz energia, tanto para buscar e superar aquelas dificuldades, quanto, inclusive, vou dizer uma coisa que não sei se vai estar de acordo comigo, mas, inclusive, para suportar aquele momento que tu está em baixa, sabe? E eu acho que esse propósito, esse objetivo, que tu tem que traçar um objetivo pessoal maior do que, sabe, um objetivo realmente teu. Sem dúvida. Tem uma palavrinha que é muito utilizada, não é, aí nos meios de comunicação diferentes, que é a tal da resiliência, né? O que é resiliência? Aquilo, de uma forma bem figurativa, aquele que cai e levanta, né? Ser resiliente. Caiu e levantou. Ora, para tu poder levantares,
tu tem que levantar por alguma razão, Exato. por algum objetivo. Se tu não tem um objetivo, um propósito, algo a ser perseguido, tu não levanta. E aí é a depressão. Aí fica o indivíduo estatelado no chão, né? Agora, é bacana a gente pensar um determinado momento, e eu acho que não podemos deixar passar batido isso aqui. Tem questões psicológicas, psicanalíticas, mas tem questões biológicas que podem estar comprometendo Sim, mas aí a aí é mais nossa complexo. capacidade, Sim. né, de reação. Mas é muito importante porque Para muitas não, vezes... que a pessoa não fique permanentemente Isso. culpado, não acha alternativa e acha que tem é... falta de força de vontade. Não é tão simples, não, sabe? Não é tão pode simples. ter um problema, né, Sim. biológico, uma serotonina baixa, uma noradrenalina, Sim, mas que uma dopamina, né? um propósito e um objetivo faz com que tu tenha Sim. mais energia, Sim. sim. Agora, se tu não tem nenhum propósito, nenhum objetivo, realmente tu fica mais vulnerável. Sem dúvida nenhuma. Eu Sabe? acho que, na verdade, trazendo um pouquinho aí para o ambiente empresarial, quando a gente fala em estratégia, qual é a estratégia da organização, que é o alvo que ela está Exato. buscando Exato. para poder prosperar, para crescer. O ser humano, o indivíduo, ele tem que ter uma estratégia para a vida dele. Exatamente. Ele tem que ter um alvo. Não precisa ser para anos na frente. Pode ser para 1 ano, 2, não importa. Exatamente. Mas tem que ter um alvo a ser perseguido. E aí, né? Vamos comparação, né? Um corpo humano e uma empresa, certo? Uma empresa que não tem um propósito, que não tem um objetivo claro, não tem alma e também fica vulnerável. Perfeito. Sabe? Então, as empresas que a gente conhece, que são sólidas, sabe? E são realmente consistentes, coerentes, fica muito claro o objetivo delas. Sem dúvida. E Sabe? todo esforço que elas vêm a fazer, até muitas vezes mudando táticas, né, e operações no caminho do percurso, mas sempre estão dirigidas para um alvo, né, para uma linha de chegada a qual ali vai se justificar todo o esforço, né, realizado, né, nessa trajetória. E o ser humano também é assim. Eu acho que nós, desde aquela formação lá, muitas vezes, né, para a meninada, uma faculdade, uma formação superior, uma formação técnica, ou aquele que busca empreender, né, busca um desafio de empreender e ter, né, a sua realização através da construção de um negócio, é bárbaro isso. Isso dá a motivação necessária para seguir em frente. Então, Palhel, voltando ao nosso tema inicial, coragem de ser imperfeito no mundo corporativo e de desaprender para reaprender, tu ter um objetivo, tu ter um foco claro, tá, sabe? Metas, Sim. um propósito, te ajuda no teu desenvolvimento para tu realmente aprender e buscar se desenvolver. Desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal. E mais, podendo compartilhar isso com aqueles que estão ao teu entorno. Porque se tu está perdido, quem está no teu entorno também se perde. Então é muito importante isso para que nós possamos aí, né, usufruir daquilo que nós dispomos, que é a vida, né? Essa possibilidade de usufruir de tudo isso que a vida nos proporciona. Valeu. Então, seguindo também uma solicitação dos nossos ouvintes, né, que eles nos sugeriram que o podcast não seja tão longo, vamos ter que finalizar por aqui. Tu me assustou agora, porque eu pensei que tu ia pedir uma canção agora. Não, Jorge, te agradeço, Palhel, mais uma vez. É sempre gostoso a gente conversar. Realmente hoje foi um tema meio diverso, foi por um caminho meio psicológico, meio mais humano, sabe? Mais humano. Até porque nós estamos conversando muito e possivelmente nosso próximo podcast vai ser sobre isso, sobre humanização, tá? Nas vendas, humanização no ambiente de trabalho. A gente está estudando muito sobre isso e temos muito a compartilhar com vocês.
Hoje, muito obrigado. Paléu, muito obrigado novamente. Mais um café, estamos juntos. Agradeço, Paulo, pela oportunidade, agradeço àqueles que estão nos acompanhando e espero que, né, estejamos, né, forte, né, e a cores, né, na nossa próxima... E nosso objetivo, nosso propósito é que a SapatoCast seja um meio de comunicação não só de sapato, mas de negócios, sabe? De relações humanas. Sim. E nos permitir devagar e falar de tudo aquilo que a gente acha que seja apropriado. Como nós fazíamos nos nossos cafés.